Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, uma integral definida, que é a integral de 0 até 2 da raiz quadrada de 4x mais 1 dx. Tá? Essa integral é uma integral definida, ela até corresponde ao cálculo de uma área, mas na verdade o que nós vamos fazer aqui é só o cálculo de uma integral definida mesmo, sem nos preocuparmos com gráficos ou com áreas, tá? Percebam que é uma integral, que eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, né? Só vou colocar o teorema fundamental do cálculo ali, a gente poder ter uma referência. O teorema fundamental do cálculo diz que a integral de a até b de uma função f de x dx, isso é igual a f de b menos f de a, onde a derivada de f é a função f de x da sua integral. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de primitiva da função. Tá? Então, essa função aqui é tal, cuja derivada é a função f de x. Tá? Bem, para resolver essa integral, nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Só que eu vou usar também, nesse caso aqui, uma mudança de variável para tornar essa integral mais fácil, mais simples de resolver. Lembra, nós temos uma integral que é a integral de x elevado a n. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante c. Essa formulazinha aqui pode ser adaptada aqui se nós fizermos uma mudança de variável. Perceba que aqui, ó, tá? Nós temos 4x mais 1, se nós chamarmos 4x mais 1 de u, eu vou ter a raiz de u. E a raiz de u é uma potência de expoente racional, então eu posso transformar essa integral que envolve raiz numa integral de potência. Basta fazer uma mudança de variável. Tá? Mas essa mudança de variável aqui, olha, se eu fizer u igual a 4x mais 1, eu passo a ter a integral da raiz de u. Raiz de u é u elevado a meio, que é uma potência, né, de expoente racional. Então eu transformo essa integral em uma integral de potência. Então por isso da nossa substituição. Só que percebam que eu vou ter que fazer uma mudança de variável, né? Então eu vou mexer aqui com essa parte da sua integral e vou tirar também o dx, né? Onde que eu acho dx? Através do diferencial de u. Vocês sabem que du, o diferencial de u é a derivada de 4x mais 1, que é 4 dx, tá? Ou seja, o dx é o du sobre 4. Então eu vou ter raiz de u, du sobre 4. Porém, uma integral definida, esses intervalos aqui, os limites superior e inferior da integral, são valores de x. Eu estou mudando a minha variável. Então vou ter que fazer uma alteração também nos limites de integração. Porque se x for igual a 0, que é o nosso limite inferior, né, da integral, se o x for 0, u é igual a 4 vezes 0 mais 1, u é igual a 1. Tá? Essa integral em termos de x tem como limite inferior 0. Só que se nós fizermos a mudança de variável, né, chamar 4x mais 1 de u, se o x for 0, u igual a 1. Então tem uma nova integral com limite inferior 1. E se x for igual a 2, que é o seu limite superior, u vai ser igual a 4 vezes 2 mais 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, u vai ser igual a 9. Então, essas operações aqui são necessárias para poder fazer a mudança de variável e tornar a nossa integral aqui, que é mais complexa, em uma integral mais simples, uma integral de potências, né, de expoente racional. Ou seja, essa integral vai passar a ser uma integral, se o x for 0, u igual a 1, a integral de 1, se o x for 2, u igual a 9, integral de 1 até 9, da raiz quadrada de u vezes dx, que é du sobre 4.
Ou seja, você fez uma mudança de variável, né? Você transformou uma integral mais complexa, tá? Em relação à variável x, através dessas operações, em uma integral mais simples em relação à variável u. Porém, essa integral em relação à variável u, uma integral definida, tem o mesmo valor dessa integral, tá? Perceba que nós temos aqui uma constante, que é esse 4 dividindo, corresponde a 1/4 da integral de 1 até 9 da raiz de u. Raiz de u é uma potência de expoente racional, é u elevado a meio du. Tá? Então a ideia da mudança de variável era justamente tornar essa integral mais complexa, aproveitando que nós temos a integral de potências, né? Integral de x elevado a n ou u elevado a n, numa integral mais simples como essa aqui. Tá? Agora nós vamos resolver essa integral, que vai ser igual a 1/4 que multiplica a integral de u elevado a n ou x elevado a n, é u ou x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, isso aqui vai ser x ou u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Né? Lembra que isso aqui é uma integral definida, o intervalo de variação é de 1 até 9. Então, indicar o intervalo de variação dessa integral de 1 até 9. Tá? Lembre-se, pelo teorema fundamental do cálculo, o valor dessa integral é a variação de sua primitiva, que nós estamos calculando lá. Então isso aqui vai ser igual a 1/4 que multiplica u elevado a meio mais 1, tirando o mínimo 3 meios, dividido por 3 meios, no intervalo de 1 até 9, que vai ser igual a... Bem, perceba que nós temos aqui uma divisão de frações, né? U elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Divisão de fração, você conserva o de cima e inverte o de baixo. Então, 1/4 que multiplica, conserva o de cima e inverte o de baixo, 2/3 que multiplica. Aí nós temos novamente aqui uma potência de expoente racional. Lembre-se que isso aqui, olha, é uma raiz, tá? O 2 indica que é uma raiz quadrada e o 3 de u terceira. Então, vezes a raiz quadrada de u a terceira. Isso no intervalo de 1 até 9. Não se esqueça que é uma integral, né? Uma integral definida. Bem, as constantes nós podemos multiplicar, né? Esse 2 aqui, esse 4, sobrar um 2 aqui. Nós vamos ter que isso aqui é igual a 1/6. 1/6 vezes a raiz quadrada de u terceira no intervalo de 1 até 9. Tá? Então nós chegamos aí à nossa aplicação do teorema fundamental do cálculo. Eu achei a primitiva, né? A primitiva dessa função, que foi obtida por mudança de variável, da variável x, através dessas operações, para a variável u. Tá? Tornou a integral mais simples e passível de resolver. Agora aplique f de b menos f de a, que vai ser igual a 1/6, que multiplica f de b. É o valor da função f para u igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 ao cubo, menos f de a, que é a raiz quadrada de 1 ao cubo, tá? Que vai ser igual a 1/6, que multiplica raiz quadrada de 9 ao cubo, raiz de 9 é 3. 3 ao cubo, 7. 1 ao cubo é 1, raiz de 1 é 1, 27 menos 1. Tá? Então nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 9 ao cubo, raiz quadrada de 9 é 3, 3 ao cubo, 27.
Raiz quadrada de 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, raiz de 1 é 1, 27 menos 1, que vai ser igual a 26 sobre 6, né? Simplificando por 2, 26 por 2, 13 terços, tá? Então esse aqui seria o valor numérico, né? O valor numérico desta integral em relação a u, que nós obtivemos a partir da mudança de variável desta integral em relação a x, aplicando essas operações em azul.